Olá! Nesta aula trabalharemos os sistemas operacionais Windows e Linux. Antes de mais nada, nós precisamos entender o conceito de sistema operacional. Sistema operacional, ele é aquele programa que tem a funcionalidade de fazer a interface de comunicação entre nós, usuários, e toda a parte mecânica do computador, e todo o hardware do computador. Como, por exemplo, às vezes nós encontramos o Word, que é um editor de textos, então é um programa para a criação de textos. Nós encontramos o Excel, que é um programa para planilha de cálculo. Nós encontramos, por exemplo, o Windows, que é um software sistema operacional. Qual a funcionalidade dele? Como eu já falei, fazer a interface do usuário com o computador. Mas o Windows não é o único. O Linux também aparece como sistema operacional. Tá, Ricardo, mas qual que é melhor? O melhor é o Windows, o melhor é o Linux? Não é a questão de qual é melhor, é a questão com qual o usuário se adapta melhor. Tá, Ricardo, mas e para o concurso público? Vai depender do teu edital. Tem editais que cobram sistemas operacionais Windows e sistemas operacionais Linux. Outros cobram apenas Windows, outros apenas Linux. O que é comum é de observar os dois, né? Então, temos que conhecer o sistema operacional Windows e suas funcionalidades, temos que conhecer o Linux e suas funcionalidades, para daí, então, fazer uma boa prova. Então, começaremos por quem? Pelo sistema operacional Windows. A primeira coisa que precisamos saber a respeito desse sistema operacional são as suas versões. Então, basicamente, em concursos públicos encontraremos 3 delas. O Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7. Tá, Ricardo, mas e qual que eles vão cobrar? Podem cobrar qualquer uma. Só que o que é legal de dentro do Windows? Eles vão cobrar alguma coisa que se adapte a qualquer uma das versões. Criação de uma pasta, nomeação de uma pasta, arquivo pasta. Então, esses itens, por mais que você estude no Windows XP, no Windows Vista, no Windows 7, você vai conseguir ter uma base para poder responder à prova. Nós analisaremos depois no sistema operacional Linux. Ele é bem específico, você tem que conhecer siglas, nomes, comandos. Já no Windows ele é bem aberto. Então, é importante que você conheça bastante, que você utilize bastante o computador. Então, quanto mais utilizar, mais chance de responder as questões. Observe só, alguns concursos não gostam de utilizar, alguns elaboradores, enfim, não gostam de utilizar imagens. Eles colocam só o texto, daí você tem que se decidir, puxa, mas o que é isso aqui? Quem é esse tal de barra de tarefas? Quem que é esse tal de janela, caixa de diálogo? Então, essa nomenclatura é importante para concurso. Elaboradores como CESP adora colocar imagens. Então saiba, vai entrar uma prova elaborada pela CESP? Saiba, vai ter imagem. Agora, ESAF, muito difícil ter imagem. Aí você vai lá. Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, tem imagem? Tem. Bem menos que CESP, mas tem imagem. Tá, qual que é a saída, Ricardo? A saída é utilizarmos o computador e mostrarmos os principais itens. Nessa aula, eu vou utilizar um computador com o sistema operacional Windows XP. E através dele, eu vou passar uma série de denominações sobre o seu ambiente, sobre algumas operações com arquivos e pastas, nós veremos, e sobre essa área de configuração. Vamos lá? Observe só. Neste computador, nós temos o Windows XP instalado. Como que eu sei disso? Eu sei porque ao clicar onde diz Iniciar, é disponibilizado um menu com 2 colunas, e isso já é uma característica do Windows XP. Se eu quero ter uma certeza, digamos assim, uma das formas poderia ser assim, ó. Posiciono o mouse em cima do Iniciar, que eu vou chamar de botão Iniciar, pressiono o botão direito do mouse e escolho a opção Propriedades. Observe que toda vez que eu pressiono o botão direito do mouse em cima de algum objeto, ele mostra um menu. Este menu é denominado menu de contexto atalho. Ou seja, através dele eu tenho uma série de opções pertinentes a este item que recebeu o botão direito do mouse. Vamos lá. Clicando então em Propriedades, eu encontro o quê? Uma opção que traz as propriedades da barra de tarefas. Aí eu tenho lá, ó, menu iniciar tradicional com 2 colunas, e aqui o clássico, com uma coluna só. Já cheguei na primeira situação. Eu tenho um botão OK e um botão Aplicar. Aí eu te pergunto,
qual é a diferença entre OK e aplicar. Algumas pessoas dizem, não, Ricardo, se você não aplicar, o OK não funciona. Não, gente. Olha só, OK confirma as alterações fechando a janela de configuração. O aplicar aplica as configurações sem fechar essa janela. Observa só. Clico em aplicar, ele não fechou a minha janela de configurações. Vou clicar então no botão iniciar. E olha o que eu vejo, um menu diferente com uma coluna apenas. E no lado esquerdo escrito Windows XP Professional, que é a versão correspondente, o modelo correspondente a esta versão do Windows XP. Para retornar a essa situação, basta pressionar lá em menu iniciar, que é o normal, clique em OK, veja a diferença agora do OK para o aplicar. OK, ele aplica as configurações e fecha a janela. Se eu clicar em iniciar, volta a possuir duas colunas. Então, olha os principais ambientes do Windows XP. Nós temos aqui, onde eu estou movimentando meu mouse, uma área chamada área de trabalho ou desktop. A CESP chama também de A Desktop. Isso é muito comum. Tá? Então, essa área é muito importante. É uma área onde nós colocamos os principais ícones, onde o usuário tem a primeira impressão do Windows. Observe só. Nesta área, encontramos diversos ícones. Ícones são esses desenhos que aparecem aqui. E lá embaixo, muito importante, a barra de tarefas. A barra de tarefas contém o botão iniciar, que leva o usuário a diversas funcionalidades de configuração, dos programas que foram instalados no computador, das impressoras, da configuração da rede, do tipo de letra que tem no computador, enfim. O botão já tem um nome bem sugestivo, não é? Iniciar. É importante conhecer as teclas de atalho para esse botão. São elas Ctrl mais a tecla ESC. Essa combinação habilita o menu iniciar. Uma outra saída seria através da tecla Windows, aquela que parece uma bandeirinha no teclado. Pressiona ela uma vez, habilita esse menu. Vamos lá. Conhecendo, então, a área de trabalho e a barra de tarefas, podemos começar a trabalhar. Então, esta é a barra de tarefas. É aqui que ficam apresentados os programas que estão sendo executados. Por exemplo, se eu der um duplo clique no meu computador, ó, clique, clique, duplo clique, ele habilita a janela do meu computador, mostrando os principais itens que eu tenho em arquivos e pastas neste computador, como também acesso a pendrives, acesso a DVDs, CDs e até mesmo computadores na rede e até na internet, ok? Então, olha só, abri essa janela, vou usar esse recurso que eu já comento, que é o minimizar, só quero que você atente lá embaixo para a barra de tarefas. Nela encontramos esta ocorrência da janela do meu computador. Está aberto, está carregado na memória RAM do computador, que é a memória principal. E ela é volátil, perde os dados quando desligada. Se agora acabar a luz ou acabar a bateria deste notebook, quando eu ligar novamente, esta janela do meu computador não estará na barra de tarefas. Vamos lá. Conhecido esses nomes, vamos clicar no meu computador e observar a janela. Se eu clico, este primeiro botão indica aqui no superior direito o termo minimizar, eu recolho ela para a barra de tarefas. Se eu quero restaurá-la, então eu clico novamente nesta ocorrência na barra de tarefas e a janela é restaurada. O botão do lado, fique bem atento, ó, 2 quadrinhos. Então, ele restaura a janela, restaura a última posição que ela tinha. Se eu redimensionar essa janela, colocando o mouse bem na extremidade ou em qualquer uma das extremidades da minha janela, eu transformo o meu mouse nesta alça. Isto é uma alça de redimensionamento. Clico e seguro e arrasto o mouse. Atenção, quando eu falo clico, seguro e arrasto, inclusive nas provas de concursos, preciso considerar que eu estou pressionando o botão esquerdo do mouse e não o direito. Só nos casos em que o elaborador cita, considere que o computador esteja configurado para pessoas canhotas. No caso de pessoas canhotas, ele inverte os botões principais. O direito passa a ser o esquerdo, com a sua função, e vice-versa. Não é o nosso caso e é muito raro isso aparecer. Então entenda. Clique, segure e arrasta, duplo clique, clique simples, sempre com o botão esquerdo. Quando for o botão direito, ele faz a referência direta.
ao clicar com o botão direito, ok? Vamos lá então. Redimensionei. Para mover esta janela, eu posiciono o mouse na barra de título da janela, clico e seguro com o botão esquerdo, não é? E arrasto. Cheguei no destino, solto o botão esquerdo. Observe que agora, no lugar daquele botão restaurar, tem um quadrado grande. Este é o maximizar. Clico uma vez, ele deixa a janela no tamanho máximo. Veja, volto a observar o botão restaurar. Cliquei nele, ele restaura a última posição que eu deixei. E o fechar, o X. Cliquei em X, ele fecha essa janela. Olhe, não está mais lá na barra de tarefas, fechou. Para eu abrir novamente, tenho que repetir a operação. Duplo clique no meu computador. E aí eu tenho novamente essa janela. Ok? Entendam, por que você acha que a janela se chama janela? Pelo mesmo motivo que o sistema operacional se chama Windows, porque ele mostra as informações através de janelas. Windows significa janelas em inglês. Ok? Vamos dar mais uma olhadinha em particularidades dessa janela. Vou maximizar a janela. Poderia eu utilizar este botão ou aplicar um duplo clique com o mouse na barra de título. Observa, clique, clique. Maximizou. Se eu repetir o duplo clique na barra de título de uma janela maximizada, ela restaura. Ó, clique, clique. Eu vou tomar a liberdade de fazer clique para cada vez que eu pressiono o botão esquerdo do mouse. Porque você não consegue me acompanhar no meu dedo. Então eu falo clique, clique, equivale a duplo clique. Ok? Então vamos lá. Se eu minimizar essa janela, olha só, cliquei neste botão de minimizar, ela é recolhida lá para a barra de tarefas. Outra forma de minimizar é aplicar um clique simples aqui na barra de tarefas na ocorrência do meu computador. Olha só, clique, minimizou. Clique, restaurou, clique, minimizou. Viram? Outra forma, ó, clique, restaura. Essas opções de minimizar, maximizar e fechar são uma das mais importantes para concursos públicos. Agora, se cair isso que eu vou te mostrar agora, saiba, você vai acertar algo que a maioria das pessoas erra em concursos. Observe. Aqui está a janela. Antes da barra de título tem o ícone. Este ícone dá acesso, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, dá acesso ao menu de controle aqui, ó. Estão vendo? Se eu, porventura, der um duplo clique neste ícone, ele vai fechar a janela. Observa. Clique, clique. Fechou. É a mesma coisa que o X. Ó, duplo clique abrir a janela novamente. Então, se eu der um duplo clique aqui, no pequeno ícone que aparece à esquerda do nome, na barra de título da janela, a janela em questão será fechada. Então, vejam, eu estou falando o nome dos componentes, eu estou falando das principais ações. Em uma prova da CESP, você terá acesso a essas imagens. Porém, em outras provas, eles vão simplesmente citar os nomes. Caso o usuário, com uma janela do meu computador aberta, pressione ou aplique um clique simples com o botão esquerdo na ocorrência desta janela na barra de tarefas. Então, você vai clicar lá na barra de tarefas. A janela em questão será minimizada, como eu demonstrei há pouco. Então, essas situações sem imagem são difíceis. Então, pratique já observando cada item e nomeando cada item. Então, na tua cabeça, saiba, barra de título, saiba, minimizar. É assim que é a melhor forma de você conduzir o teu estudo no ambiente Windows. Vamos lá. Então, está aqui minha janela. Vou maximizá-la dando duplo clique na barra de título. Ó, clique, clique. Maximizei. Agora vem a minha primeira pergunta. Eu posso mover uma janela maximizada? Responda isso agora. Imagine. Vamos tentar? Olha só. A janela está maximizada. Vejo pelo botão de restaurar, que está no botão formato restaurar. Tá? Vou clicar na barra de título, clico seguro e arrasto. Não vem. Então, com isso concluímos. Não posso mover uma janela maximizada. Preciso então restaurá-la para depois movimentá-la. Ok? Vamos lá, voltando. Então, vou fechar essa janela. Estou aqui na minha área de trabalho com alguns itens, né? E o objetivo agora é entendermos como funcionam algumas ferramentas. Nós sabemos que o computador organiza suas informações através de arquivos e pastas. O que nós faremos agora é criar algumas pastas, acessar
alguns utilitários que já vêm junto com o Windows, que é o caso do editor de imagens Paint e do editor de textos WordPad, e, através deles, criar arquivos e trabalhar, manipular uma pequena estrutura de arquivos e pastas. Vamos lá. Vou, antes de mais nada, clicar onde diz meu computador, ó, clique, abrir, dei duplo clique. C2 refere-se ao meu disco rígido, ao meu HD. Nós temos aqui a unidade de DVD-RAM, ou seja, um gravador de DVDs. Se eu tivesse um pendrive inserido, eu teria mais uma letra de unidade. As letras de unidade no Windows são representadas por C2, D2. Neste computador nós temos C2 e D2. Se eu colocasse um pendrive nesse caso agora, a próxima letra de unidade seria E2. E seria atribuída a esse dispositivo, a esse tipo de mídia. Tá, Ricardo, e aonde estão as letras de unidade A2 e B2? Elas são reservadas para o uso de discos flexíveis. Não observo neste computador, porque não tenho uma unidade, um drive de disquete neste computador. Vamos lá, então. Vou dar um duplo clique para acessar o C2. Eu estou aqui numa área chamada Raiz. Posso, este é o C Raiz. Posso mexer na visualização. Vamos lá. Modo de exibição miniatura, deixo os itens no formato miniatura. Se eu coloco, por exemplo, lado a lado, e assim, deixo lado a lado. Ícones, lista. Agora, o mais cobrado, mais importante, sem dúvida, entre esses modos de exibição, é o modo de exibição detalhes. Através do modo de exibição detalhes, nós temos informações importantes, como o tamanho do arquivo, o tipo do arquivo, a data de modificação. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, clico aqui nesta barra de ferramentas, ela fica abaixo desta barra de menus. Vou clicar neste item do modos de exibição e escolho lá detalhes. Nesta área, então, como eu falei, eu posso ver o tamanho, aqui dado em kbytes. Ricardo, ele tem 13.000 kbytes. Olha só, 13.000 kbytes, lembrando que K é 1000, então 13.000 bytes. É feio falar 13.000 bytes. Então eu posso falar que eu tenho 13 milhões de bytes, ou 13 megabytes, de uma tabela de grandezas muito importante que precisamos saber. Agora, olha só, já tenho então as pastas, aqui alguns arquivos, temos o tamanho, a pasta aqui não está mostrando, porque não tem o tamanho direcionado aqui, eu tenho que abrir para ver o tamanho que os arquivos têm dentro de cada pasta, e aqui o tipo, pasta de arquivo, documento, videoclipe e assim por diante. Vou criar uma pasta neste local. Como eu faço para criar uma pasta? Várias formas. Uso a parte de painel de tarefas de arquivo e clico em criar uma nova pasta, ou, se eu achar melhor, arquivo, novo, pasta. Lembrando que eu não posso dar qualquer nome, ou usando qualquer caractere para pastas e arquivos. Não posso usar aquelas barras, esquerda, direita, pipe, asterisco, interrogação, menor, maior, aspas, 2 pontos. Não posso. Para nomear pastas e arquivos, posso usar somente letras. Então vamos lá. Vamos colocar o nome assim. Aula. Ok? Digitei o nome, clico fora com o mouse ou pressiono Enter. Está ali a minha pasta aula. Vou abrir a pasta. Para abrir a pasta, clico nela, selecionando, marcando a pasta e pressiono Enter. Ou pressiono o botão direito do mouse e na lista de opções que aparece em decorrência desse ato, eu clico em abrir. Ou ainda, duplo clique em cima. Clique, clique. Nossa, essa pasta está vazia, Ricardo. Tá vazia. Então, a partir desse momento, eu posso colocar qualquer situação pertinente a esse assunto aulas. Então, peraí, se eu coloco um vídeo que não tem nada a ver com aulas dentro dessa pasta, eu tenho algum problema? Não tem, mas na tua organização pessoal vai ter. No futuro você vai olhar uma pasta chamada aulas, você jamais vai procurar coisas particulares ali dentro. Por quê? Porque ali é uma pasta destinada às suas aulas, aos seus estudos, enfim. Então vamos lá. Vou criar uma subpasta. Arquivo, novo, pasta. Com que nome? Aulas de Direito. Enter, confirmei a pasta, vou fazer outra. Arquivo, novo, e depois pasta. Que aulas agora? Agora, de informática. Vou deixar sem acento mesmo. Cliquei fora. Então, Direito e Informática são subpastas da pasta Aula. Vamos lá. Observe aqui na barra de ferramentas.
nós temos um botão acima, nós temos um botão de modos de exibição e um botão pastas. Quando eu clico nesse botão pastas, eu habilito um painel, olha o nome, ó, pastas, um painel pastas, que mostra a minha estrutura de pastas. Olha a alça de redimensionamento aparecendo aqui, ó, tá? Então, olha, C é o meu HD, aula é uma pasta, direito e informática são pastas concorrentes e subpastas de aula. Observe que antes de cada pasta possui um sinal de menos ou mais. Esse sinal indica se a pasta possui ou não subpastas. A de baixo, denominada Cacique, não possui subpastas. Porém, Cacique 2 possui subpastas. Quantas? Tenho que clicar para descobrir. Então, olha só. Clico no mais, ele expande a pasta. Ok? Vamos criar um arquivo. Já aprendemos a criar pastas. Para criar pastas, dependemos apenas do Windows. Agora, para criar arquivos, dependemos de um programa específico. Então, vamos lá. O programa que eu vou utilizar para criar arquivos será o Paint, editor de imagens, e o WordPad, editor de textos. Olha só. Para eu acessar esses programas, clico em Iniciar, em seguida em Todos os programas, depois em Acessórios, e aí eu escolho entre as opções que vêm, os acessórios que vêm no Windows. Não vou escolher o bloco de notas, que é um editor bem simples do Windows, nem a calculadora. Vou escolher aqui, ó, Paint, que é o editor de imagens. Muito importante para provas. Nós precisamos entender que o Word, o Excel e o PowerPoint não vêm junto com o Windows. Não. Eles vêm junto com uma suíte de aplicativos que é o Office. Pô, Ricardo, mas quando eu comprei o meu computador, já veio com o Word, Excel e PowerPoint. Tudo bem, mas entenda, após a instalação do Windows, foi instalado um outro programa. Este programa, então, continha Word, Excel, PowerPoint, enfim. Tem que saber. Junto com a instalação do Windows, encontramos acessórios, utilitários, enfim. Entre eles, Paint, WordPad, bloco de notas, calculadora. Esses sistemas, esses programas, esses utilitários, vêm junto na instalação. Não o Word, muito menos o Excel. Ok? Vamos lá. Clico no Paint. Ele vai carregar, ele vai abrir o meu editor de imagens. Vou maximizá-lo, não usando esse botão tradicional, e sim dando duplo clique na barra de título. Clique, clique, maximizou. Vou desenhar aqui alguma coisa. Clico na elipse, vou escolher um tipo de forma de preenchimento, escolho uma rosa, aqui uma cor rosa, bola, bola, bola. Beleza. Agora, esses círculos, essas elipses, elas estão na memória RAM, que é a memória principal do computador, que é volátil. Ou seja, se acabar a luz, eu vou perder esse conteúdo. Para não perder um conteúdo, eu uso então a situação do salvar. O ato de salvar é o ato de criar um novo arquivo. Vamos lá. Arquivo, clico no menu Arquivo e escolho a opção Salvar. Clicando em salvar, ele vai perguntar, onde é que você quer salvar? Olha só, eu quero salvar na pasta Minhas Imagens. Então vamos lá. Posso escolher a minha pasta. Fica no C2 fica na pasta Aula, e escolho nessa pasta mesmo. Com qual nome? Teste. Qual o formato, qual a extensão dela? JPEG. Dou um salvar, salvei essa imagem. Agora para um texto. Fechei esta janela, vou abrir o WordPad. Ó, já apareceu uma imagem lá, ó. Já apareceu uma imagem. Iniciar, todos os programas, acessórios, o WordPad. Cadê você? É o WordPad. Tá? Vou digitar um texto, então. Maximizando a janela, clique, clique. Vou aumentar o tamanho da letra, da fonte. E vou dizer assim, teste de aula. Se agora acabar a luz, vou perder esse dado, porque está na memória RAM. Então, arquivo, salvar para não perder. Aonde? Não na pasta Meus Documentos. Eu tenho a minha pasta, que fica lá. Meu computador, C2, aula. Qual vai ser o nome? Vai ser texto. Texto. Vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever texto com S. Texto. Nossa, Ricardo, texto com S? Uhum. Salvar. Fechei. Está lá meu texto com S. Cara, dá para trocar esse nome? Está me dando uma agonia, texto com S. Tudo bem. Posso renomear? Posso. Botão direito do mouse e escolho a opção renomear. Posso usar qualquer símbolo? Não. Posso digitar lá, ó, texto corretamente. Opa, faltou um T. Texto. Muito bem. Para renomear pastas e arquivos, botão direito renomear ou a tecla de atalho F2.
E para excluir, Ricardo? Para excluir a tecla Delete. Se eu pressionar Delete, eu excluo o arquivo. Olha só, Delete. Vai para a lixeira, digo sim, foi enviado para a lixeira. Se eu vou até a lixeira na minha área de trabalho, encontro este arquivo. Ok? Se eu esvaziar a lixeira, perdi ele definitivamente. Caso contrário, eu posso dar o botão direito e restaurá-lo. Com isso, nós entendemos que eu tenho funções, eu tenho que conhecer o ambiente do Windows e tenho tarefas de arquivos e pastas. A última situação que precisamos analisar e entender do Windows, que é a questão do seu controle. Observe, se eu clicar em Iniciar, encontro a opção Painel de Controle. Através dessa área, consigo ter acesso às mais diversas configurações no meu computador. Posso mexer no vídeo, posso controlar os usuários que eu coloco no meu computador, instalar impressoras, configurações de rede, desinstalar softwares, adicionar novo hardware, enfim, uma série de situações. Observe e fique atento às questões, às opções teclado e mouse, além da opção de vídeo. Essas opções são muito cobradas em concursos públicos. Assim, conhecemos, de uma forma geral, o Windows XP, o sistema operacional licenciado que utilizamos no dia a dia. O próximo passo agora é conhecermos um pouco mais sobre o sistema operacional Linux, o seu grande concorrente. Esse sistema operacional, ele é muito importante nos dias de hoje, porque grandes órgãos públicos estão migrando para esse ambiente. O Linux é bem diferente do Windows. Ele tem os mesmos conceitos iniciais de arquivos e pastas. Entenderam, meu? Pastas. Nós chamamos dentro do Linux pastas de diretórios, mas já veremos isso. Fiquem tranquilos. Olha só, a questão do Linux é muito importante, porque ele é um software livre, ele é gratuito. Esse é um dos grandes diferenciais dele para com o Windows. É muito importante entender os termos, os detalhes do Linux. Como ele é formado por diversas distribuições, não disse versões, disse distribuições, tem Red Hat, tem entre outras, tá? O que acontece? Eles acabam cobrando detalhes mais técnicos. Então, quando eu faço uma prova de Linux, os principais detalhes que eu preciso saber, eu vou te falar agora no decorrer dessa aula. Primeira situação, saber o que é o termo kernel ou kernel. Kernel ou kernel é justamente o núcleo, o cerne, o centro do sistema operacional Linux. É a parte mais baixa do sistema. É aquela que fica lá perto do hardware. Então, nunca poderá esquecer para uma prova. De todas as provas, o que mais cai definitivamente é o núcleo do sistema operacional Linux é o kernel ou kernel. Sim, é. Então, se você não souber isso, não adianta nem ir fazer a prova, se cair Linux. Observe, é muito importante. Então, essa é uma questão mais técnica. Como é que ele poderia cobrar isso, Ricardo? Ele poderia cobrar assim. A principal parte gráfica do Linux é o kernel. Não é. Kernel é o núcleo, é a parte mais técnica, mais baixo nível que nós temos nesse sistema operacional. Tá, mas e quem é então a interface gráfica do Linux? A interface gráfica do Linux é composta por alguns módulos, alguns programas. O principal e mais cobrado é a interface KDE. Ela é representada por uma engrenagem, ela é muito famosa, não é a única neste ambiente. Nós encontramos também a interface GNOME, do termo gnomo mesmo. Porém, a mais cobrada é a interface KDE. Como que ele pode fazer uma pergunta? O núcleo do sistema operacional Linux é o KDE. Não é. É a interface gráfica. Perceberam a dificuldade do sistema operacional Linux? Na verdade, ele acaba cobrando nomes, siglas, e o candidato fica ali, se não conhece, perdidão. Acaba chutando, que não é o nosso caso. Nós já saberemos as principais situações e vamos direto à resposta correta. Uma das situações que eu já comentei, a pasta, o termo pasta, é utilizado no Windows, enquanto no Linux utilizamos o termo diretório. Ricardo, eu já ouvi esse termo diretório antes lá no Windows. Eu sei, antigamente a Microsoft também chamava as suas pastas de diretórios. Porém, o Linux mantém essa nomenclatura. Nós ainda chamamos de diretórios.
Se nós analisarmos o Windows, nós temos diretórios, nós temos pastas, padrão. Me diga uma delas aí, Ricardo. Arquivos de programas, uma pasta padrão. Windows é uma pasta padrão. Meus documentos, minhas imagens, pastas que são padrão do sistema, concordam? Todo o Windows vem com essas. Tá, Ricardo, o Linux tem isso também? Primeira situação do Linux, ele não tem letras de unidade. C dois pontos, A dois pontos, D dois pontos, como o Linux tinha, como o Windows tinha, para representar os seus componentes de hardware. Aqui, o que acontece? Ele tem diretórios. Entre esses diretórios, existem alguns que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é o /dev. Eu digo barra porque o barra equivale ao raiz, ao lado do início do HD, vamos entender assim. Dev de device, de dispositivo. Então ali ficam todas as referências ao hardware do Linux. /home, eu ia falar pasta, não está errado, mas o correto é falar diretório. Este diretório do Linux equivale à pasta Meus Documentos do Windows. Não podemos esquecer. Então, peraí, Ricardo, eu consigo gravar os meus arquivos dentro da pasta Meus Documentos do Windows? Consegue. Mas é o único lugar que é permitido a gravação de arquivos? Não, hoje mesmo gravamos arquivos na pasta Aula, não é? Então, o que acontece? A pasta Home é a sugestão do Linux para você gravar suas informações do usuário. lib, /lib, é um outro diretório. Nesse diretório encontramos as bibliotecas do sistema, arquivos de apoio ao Linux. Temos o diretório etc, vem do termo do etc. Neste diretório ficam todas as partes de configurações mais pesadas do Linux. E aí chegamos no diretório, um dos mais importantes, o diretório boot. Boot já vem de um termo lá do hardware, ou dos conceitos de informática, de inicialização. Então, o boot, neste diretório, encontramos, por exemplo, o kernel. Importante esse diretório, hein, gente? Boot e home, fundamentais. O SR é um outro diretório que encontramos comandos do Linux. E nós veremos que os comandos do Linux são muitos, são complexos e trazem a referência para o inglês. Vamos conhecer os principais comandos. Entre os comandos do Linux, encontramos diversas siglas. Ricardo, eu consigo decorar todos os comandos do Linux? Não. Eu entendo que você fazendo uma prova para concurso público, você não estuda apenas a disciplina de informática. Você tem outros assuntos. Você tem raciocínio lógico, você tem português, você tem direito nas suas diversas áreas. Porém, então, nós precisamos direcionar ao máximo o estudo, para não perder tempo e até para otimizar e conseguir chegar ao nosso objetivo, que é passar na prova, lá passar e ingressar na carreira pública, por exemplo, no caso de um concurso público. Então, observe os comandos que eu separei para você nessa aula. O primeiro deles, o cd. O cd vem do termo em inglês change directory, ou seja, troca o diretório. O que vem a ser isso, Ricardo? Quando eu quero me movimentar entre as pastas, os diretórios que tem no meu computador, eu não preciso, ou eu não consigo, ou melhor, eu posso, até no Linux, dar um duplo clique e ir abrindo. Só que na prova, eles cobram os comandos. O Windows também tem comandos semelhantes, só que não são mais cobrados. Eles gostam de cobrar esses comandos para provas de Linux. Então, cd, troca o diretório. O comando importantíssimo agora, ls. ls é para listar os arquivos e pastas que você visualiza em um determinado diretório. No Windows, esse comando era equivalente ao dir. D-I-R. Já outro comando, o man. O man de manual. Então é para você literalmente ver os pormenores de cada comando, as instruções de cada comando. Porque aqui estamos falando de uma forma direta a estrutura, mas não estamos falando tudo certinho, os parâmetros, né? Então, barra tal coisa faz isso, barra outra letra faz aquilo. Tem uma série de outras opções atribuídas, atreladas a cada comando. Então, o man traz essa questão do manual para que você tenha a visão geral deste comando. Você dá um man, espaço e o nome do comando. cp, copiar. Então, não esquece. cp vem de copy, de copiar. Agora, um dos comandos mais importantes para a prova. O mv, o move. Espera aí, Ricardo. mv, move. Eu já faço referência ao mover. Então, cuidado. O mv
faz a questão da movimentação e renomeação, eu posso usar esse termo, de arquivos. RM, remove, remove arquivos e pastas. mkdir, faz um diretório, make directory. rmdir, remove directory, remove o diretório. pwd não é senha, mostra o diretório que você está trabalhando. Shutdown, desliga o sistema. Who, mostra qual usuário está utilizando o computador nesse momento, enfim. Falando em usuário, qual o principal usuário que eu tenho no Linux? Atenção, gente. O principal usuário dentro do Linux é denominado root, R-O-O-T. Seria o equivalente ao administrador do Windows. Então, se um dia alguém disser para você, ele está com a senha de root, ele está com a senha de administrador, como é que eu vou saber qual que é o usuário que eu estou usando? Uso o comando who, por exemplo. Então, muito importante, não se esqueça, o Linux, como o Windows, é um sistema multiusuário, assume vários usuários. Nós observamos os principais comandos agora, e também o principal usuário. Nada impede que eu tenha usuários que eu crie, como no Windows. Esta aula ela é fundamental e de fundamental importância para provas da CESP. Nós observamos toda a criação de pastas e arquivos no Windows e alguns dos principais termos mais cobrados no Linux. Não esqueça, o painel de controle do Windows precisa ser analisado profundamente. Você precisa conhecer para que serve cada um dos principais itens, como vídeo, teclado, mouse, configurações regionais e de idioma na configuração do teu computador. Toda essa parte de sistemas operacionais cai quase sempre nas principais provas de concursos públicos. Como dicas de estudo, eu digo para você, instale e trabalhe com o Windows, que a maioria das provas opera nesse sistema operacional. Tá, mas e o Linux, Ricardo? Caso você não tenha Linux, existem na internet, você encontra para fazer o download, para baixar o teu computador, CDs que você simula o ambiente Linux, podendo testar os comandos, conhecendo a nomenclatura. Então seria a minha dica. Ricardo, eu poderia ter os dois sistemas operacionais no mesmo computador? Poderia. Mas eu te aconselho, trabalhe mais no Windows e com o Linux, faça essa operação assim. Bons estudos!